Vamos lá, curso da Rede Optimus, aula 4 de 28 de junho de 2024. Os temas de hoje serão governança on-chain, delegação e governança bicameral da Rede Optimus, ok? Governança on-chain na Rede Optimus. A gente precisa entender que, como toda rede de blockchain, a Optimus, ela tem uma governança, né? Decisões têm que ser tomadas. Você tem que tomar uma decisão, e você precisa consultar, discutir, decidir, votar, né? Um processo democrático, não é um processo autoritário, onde uma pessoa ou um pequeno grupo de pessoas decide o que vai acontecer na rede. Então, o que a Optimus fala sobre governança? Eles dizem que uma governança confiável e liderada pela comunidade é a principal missão deles em termos de governança. O modelo de governança mais centrado no ser humano e não plutocrático em criptografia, ok? É um modelo equitativo, onde um sistema de duas casas ou duas câmaras existe, permitindo uma democracia que estabelece um novo padrão industrial para a governança digital. Os membros do coletivo decidem como a economia, a tecnologia e a governança da rede Optimus se desenvolve, ok? Existe uma transparência. A transparência é um dos pilares mais importantes da governança na rede Optimus, né? Que é justamente a votação on-chain, permitindo confiança por meio da visibilidade do processo de tomada de decisões. Ok? Sobre o coletivo da rede Optimus, isso que não foi possível de traduzir, então eu coloquei em inglês mesmo, eu vou ler para quem não entende inglês, não tem problema. Ok? Bem-vindo ao Fórum de Governança da rede, do coletivo da rede Optimus. Ali embaixo está o link dessa página, todo mundo pode visitar, discutir, participar do fórum de discussão, tá bom? O fórum é onde os participantes da governança discutem tópicos críticos relacionados ao coletivo, né? O que é o coletivo de Optimus? O coletivo de Optimus é um novo modelo de governança democrática digital. É um conjunto de comunidades, companhias, cidadãos, unidos pelo axioma de impacto igual a lucro. E vamos ver que ao longo das próximas salas de governança a gente vai repetir bastante esse axioma, impacto igual a lucro. A rede Optimus acredita que toda contribuição, que toda colaboração, ela deve ser incentivada, principalmente se ela for positiva. Ela não apenas deve ser incentivada, como ela deve ser premiada, porque é reconhecida e premiada. Então, se você contribui de alguma maneira com a rede, se você fez um impacto na rede, então você gerou algum tipo de lucro, ou para uns grupos da rede, ou para a rede inteira. Então, você em algum momento pode, provavelmente irá receber algum tipo de benefício, algum tipo de premiação, ou de incentivo por conta dessa contribuição que você fez. Okay? Você contribuiu para o coletivo. O princípio que o impacto coletivo, o impacto positivo para o coletivo deveria ser premiado para os indivíduos, o que eu acabei de explicar. Empoderando valores, infraestrutura robusta, uma economia onde todo mundo cresce. Okay? A fundação, quando ele fala na fundação, é a fundação da Rede Optimus, eles prezam por uma economia digital mais equitativa, né? E como uma rede interconectada de blockchains construída modularmente e sobre um código open source, sobre um código aberto. Como isto, né, será governado? Como esse coletivo, como essa rede de blockchain será governada? Aí eles explicam que o coletivo de Optimus e a superchain, que é a supercadeia é um conjunto de redes de blockchain que passam a fazer parte do ecossistema da Optimus. Eles liberaram
o que a gente poderia chamar de código-fonte, que eles chamam de OP-Stack, para que outros grupos e outras redes de blockchain possam usar a tecnologia deles, a tecnologia de rollups da Optimus, para terem suas próprias blockchains, suas próprias chains, fazendo parte do ecossistema da Optimus. Okay? Então, esse conjunto de redes, de blockchains, que vão usar a tecnologia, a OP-Stack da Optimus, eles chamam de Superchain, é um conjunto de redes de blockchain. Então, o texto diz, né, o coletivo de Optimus e a Superchain tomam uma abordagem ágil e experimental de governança, né, interagindo para um sistema que perdura, né, que se sustenta no teste do tempo. O modelo coletivo de governança democrática digital consiste de duas casas, ou duas câmaras, né, se a gente chama duas casas ou bicameral. Depende de como vocês prefiram traduzir. A Token House e a Citizen House. A Câmara de Tokens, ou a Casa dos Tokens, e a Casa dos Cidadãos. Okay? Essas duas casas formam juntas um sistema de governança bicameral. Com o desenho dessas casas, se pretende ajudar o coletivo a fazer melhores decisões, evitar problemas comuns, falhas comuns, em um sistema de governança baseado em tokens, e poder realizar verificações e balanços. O que é descrito aqui é um experimento inicial. A especificidade desses sistemas irá evoluir conforme o coletivo da Optimus cresce. É comum, quando se participa das discussões, das reuniões da governança, ou do coletivo da Optimus, escutar que tudo é um grande experimento, e de fato é. A rede Optimus, ela não é pretensiosa, ela não nasceu dizendo, olha, nossa tecnologia é melhor, nosso sistema é melhor, nossa governança é melhor, tudo que a gente faz é o melhor. Não foi assim, e não é assim que acontecem as discussões. Existe sim um consenso que é tudo um grande experimento, que a gente está aprendendo junto, o coletivo está aprendendo junto. E aí é importante que essa pluralidade de ideias, essa riqueza de discussões nas reuniões, contribuem de diferentes maneiras para um melhor experimento do coletivo e da governança da rede Optimus. Okay? Então, temos nesse gráfico aí o coletivo de Optimus, ele está composto por dois atores, né? A Token House, né, a casa dos tokens, e a Citizen House, que é a casa dos cidadãos. Se a gente for extrapolar e comparar isso com um sistema de governança tradicional, como, por exemplo, o Brasil, a gente teria o Congresso Nacional, onde tem a Câmara de Deputados e a Câmara de Senadores. No Peru, por exemplo, também tem isso, é unicameral. Só existe congressista, não existe senador e deputado. No Peru é só tem uma. Se a gente for tentar fazer uma comparação com o sistema de governança tradicional, existe uma lembrança desse sistema tradicional nesse experimento de governança on-chain que a Optimus está realizando. Vamos lá, governança bicameral da Optimus. A casa dos tokens e a casa dos cidadãos. O que é a Token House? O que é a casa dos tokens? Ou a casa do token, propriamente dita, né? A governança do coletivo de Optimus começou com o lançamento do token OP e a casa do token. Okay? Os membros da Token House, da casa do token, são pessoas que guardam, que seguram os tokens do tipo OP e são responsáveis por submeter, deliberar e votar em vários tipos de propostas de governança. Aqui começa a ser sentido esse comunicado que eu fiz no começo da aula sobre os tokens OP, né?
Porque a importância do token OP é que ele é um token de governança. Ok? Então, você sair vendendo, trocando ou fazendo trading com tokens do tipo OP, você está negociando o seu poder de decisão na rede. Então, assim, é um tipo de token que, embora ele tenha um valor monetário, se você quiser vendê-lo, não é recomendável que você venda, porque ele é um token de governança. Você basicamente, toda vez que vende ou troca esse token OP, você está abrindo mão do seu poder de decisão na governança da rede. Ao seguir essas funções, né, ao levar adiante essas funções mencionadas sobre o token OP, todas as pessoas que seguram ou guardam os tokens OP podem ou votar diretamente ou delegar seu poder de voto com OP para alguém mais. Ou seja, por exemplo, se eu tenho uma quantidade X de tokens OP, eu posso me autodelegar, né, esses tokens, dizer, olha, eu estou me autodelegando esses tokens OP porque eu quero ser um delegado. Então, esses tokens passam a ser delegados para mim mesmo, né, a guarda deles está comigo, e com isso, ao eu me tornar um delegado, ao eu me auto-indicar como um delegado, eu passo a conseguir a votar nas decisões de governança da região. Tá? A outra opção é você delegar uma terceira pessoa, ou seja, que não seja você, dizer, olha, eu vou escolher um das centenas de delegados que tem já participando das decisões da rede Optimus, e eu vou delegar meus tokens OP para essa pessoa. E aí você não vota diretamente, essa pessoa vota, passa a ter o poder de voto correspondente ao número de tokens OP que você delegou para ela, tá bom? E aí tem um manual sobre como delegar os tokens, ou para você mesmo, ou para outra pessoa, né? Tem os tipos de propostas que existem para serem votadas na casa do token, né? E aí tem vários links que vocês podem participar, começar a se envolver nas discussões de governança da rede web. O que é a Citizen House, a Casa dos Cidadãos? É um experimento em grande escala, baseado num sistema de governança e reputação, ok? Onde um membro tem apenas um voto. Ou seja, o poder de voto não depende do número de tokens OP que você tem na sua carteira, você tenha delegados, né? Você como pessoa, você como cidadão da casa, você tem um voto, ok? E é primariamente responsável pelo financiamento retroativo de bens públicos. Existem vários tipos de financiamento, né? Agora, para uma rede de blockchain como a Optimus, que você, ela precisa investir e desenvolver, aprimorar sua tecnologia, né? Para que isso aconteça, é comum que se use uma parte do tesouro da rede para financiar projetos que sejam interesse da rede. E aí, um desses mecanismos de financiamento chama financiamento retroativo de bens públicos, fica sobre a responsabilidade da Citizen House, ou seja, da Casa dos Cidadãos. Então, a Token House, a princípio, ela não se envolve, né, nesse tipo de financiamento, não se envolve nesse tipo de decisões e deixa para a Citizen House lidar com as discussões e decisões sobre esse tipo de desenvolvimento, sobre esse tipo de inovação na rede. Mas o que realmente elas fazem, né? Aí tem um gráfico, né? Uma imagem sobre o que cada uma dessas casas faz. Eu vou fazer um zoom aqui. Então, nós temos, na primeira linha, né? Vamos falar nas linhas, no primeiro grupo de linhas, tem o Resource Allocation, né? A alocação de recursos, e na segunda é resistência à captura. A alocação de recursos é basicamente quando você pleiteia uma parte do tesouro, uma parte dos tokens
da rede para diferentes projetos, para diferentes editais, para financiar coisas que sejam de interesse da rede, do coletivo. Ok? Resistência à captura é justamente uma série de comunidades, uma série de discussões para evitar que haja captura de poder, ou seja, que as pessoas de diferentes maneiras consigam os tokens OP para ganhar poder de votação, poder de decisão na rede e terminem enviesando as decisões para um pequeno grupo de pessoas que seja de interesse de um pequeno grupo de pessoas, em vez de que seja do interesse da maior parte do coletivo. Okay? Então, existe esse comitê de resistência à captura, né, que tem diferentes atividades. Quando a gente vê o allocation resource, o resource allocation, né, a alocação de recursos, a gente vê que, por exemplo, a Token House se envolve diretamente no Tesouro, né, no fundo de governança, na aprovação do budget, né, na aprovação do orçamento da fundação. Também se envolve, na segunda coluna, a gente vê a alocação de revenue de protocolos, ajuste de inflação, né. E aí, nessa segunda coluna, a Citizen House já começa a ter poder de veto parcial, mínimo. Mas a Citizen House, ou seja, a Casa dos Cidadãos, eles já podem, já têm poder de voto, já têm como influenciar, e inclusive ocasionalmente vetar algumas das decisões que eles não concordem estejam sendo tomadas pela Casa do Token. Okay? No meio tem uma coluna que diz both houses, e aí tem basicamente decisões sobre a alta direção da Fundação Optimum, né? Remoção do diretor, fundo não alocado no tesouro, né? Código de conduta. Né? Eu acho que, nesse caso, é o coletivo inteiro que participa dessas decisões, tanto a Token House como a Citizen House. Na quarta coluna, né, a gente, que corresponde, que são decisões que a Citizen House toma, nós temos o fundo RetroPDF, que é o fundo de financiamento retroativo do Tesouro, e nós temos a elegibilidade da cidadania, né? Tudo isso ainda está em discussão, está evoluindo pouco a pouco, né? Não tem muita documentação sobre isso, mas é um consenso que o sistema de governança, de fato, são duas casas, tá bom? A casa do token e a casa dos cidadãos. Na quinta coluna, que é da Citizen House, nós temos especificamente o financiamento retro-PGF, o financiamento retroativo. Eu passei da quarta coluna, mas na quarta coluna tem um pedacinho, cada caixinha tem um pedacinho de cor azul, meio roxo, e é porque, nesse caso, na quarta coluna, a Token House tem alguns poderes de veto sobre a Citizen House. Assim como na segunda coluna, a Citizen House tem algum poder de veto sobre as decisões da Token House. Ok? Então, como vocês podem ver, é um modelo bem interessante de governança, bicameral, onde as discussões são vibrantes, bem interessante mesmo acompanhar, onde todas as decisões são fundamentadas, né? Basicamente, toda a proposta é escrita como um post no Fórum de Governança da Optimus, dias, semanas antes dela passar para a votação. Ela é discutida ativamente, muitas vezes calorosamente, como thread nesse post no Fórum de Governança, até que depois da discussão ter sido exaurida, né, ter sido bastante, o que eu diria, bastante comentada, se faz a proposta, se coloca a proposta on-chain para votação, e aí todos os OP holders, todos os que têm tokens OP delegados, seja autodelegados ou delegados para outras pessoas, vão lá e podem votar nas propostas que eles acham interessantes, tá? Podem votar aprovando, se abstendo ou vetando, tá? A proposta. Constituição, né? Eu achei bem interessante
quando eu descobri que a Rede Optimus tem uma Constituição, e uma Constituição em progresso, né, em evolução. Diz Constituição em Construção do Coletivo da Optimus. E aí tem, né, o coletivo de Optimus é um experimento em grande escala de governança descentralizada. Nossa visão é a sustentabilidade de fundos desses bens públicos que aprimoram sobre o bem-estar do coletivo e além. Esta Constituição em progresso, em construção, né, governa provisões e princípios que esperamos eh, estejam calibrados com a ambição da visão. A ideia é que a Fundação trabalhe para um modelo descentralizado, justo, de governança, e que construa até o final esse tipo de visão de governança, né? E aí eu não vou ler tudo, eu prefiro deixar um link para as pessoas que estejam interessadas nos detalhes da Constituição. Ela foi publicada, esse screenshot aí, esse print de abril de 2022, quando a Constituição propriamente dita foi publicada no Fórum de Governança. Continua, né? A gente tem vários itens sobre a Fundação Optimis, o coletivo e modelo de governança, os direitos dos citizens e, e os upholders, né? Coisa, por exemplo, que chama a atenção aqui no ponto 4, né? Direitos dos OP citizens e upholders, né? Um futuro citizen de Optimis pode alocar fundos retroativos para bens públicos e exercitar direitos adicionais que serão provistos para os citizens, para os cidadãos, através do tempo, né? Os holders, quem segura, quem tem os tokens OP, pode, né, por exemplo, destituir o diretor da Fundação Optimis, vetar as mudanças dos documentos da Fundação, e se essas mudanças irão reduzir os direitos dos holders de OP de uma maneira material. Então, assim, tem poderes para ambos os lados. Eu achei importante essa última parte da Constituição, que é o ponto 5, que é a interpretação. Por isso que eu coloquei aqui. Ela está basicamente na interpretação do âmbito, autoridade e significado das disposições da Constituição na construção, aplica-se os seguintes princípios orientadores: a minimização da governança, a bifurcação. Como terceiro ponto, temos a antiplutocracia. E como quarto ponto, temos impacto igual lucro. Eu vou ler essa parte, impacto igual lucro, porque a gente vai ver ele várias vezes nas próximas semanas, né? A principal função do coletivo é minimizar a discrepância entre o impacto coletivo e o lucro individual. Acreditamos que este seja o objetivo mais importante na procura da resolução dos problemas da coordenação global e da criação de um futuro melhor. Nossa economia é uma expressão de nossas necessidades, desejos e éticas coletivas. Prejudicamos-nos quando não recompensamos de forma adequada, justa e consistente o impacto positivo. Agora eu vou falar um pouco. Eu não sei se tem perguntas, você está aqui. Posso continuar? Tem uma pergunta, Alberto, Sim. mas eu acredito que você já tenha respondido ela parcialmente. Aham. A pergunta é: supondo que um pequeno número de token holders tenha um grande número de tokens. Nesse contexto, esses token holders poderiam exercer uma influência desproporcional sobre as decisões? Nesse contexto, como os modelos de governança da Optimism lidam com esse cenário? Onde seria possível burlar as decisões? Você mencionou do comitê de contra captura, proteção de captura. Exato. Então, assim, hoje em dia, a maior parte das decisões
tem a ver com o maior número de tokens que uma pessoa ou um delegado possui. Então, assim, se uma pessoa tem muitos tokens delegados, representando muita gente, né, que delegou esses tokens para ele, ele tem um grande poder de decisão, mas isso não é suficiente para ele, como que eu diria, monopolizar o sistema de governança, ainda é muito pouco. Sim? Então, assim, se você tem poucos tokens, realmente você vai poder participar da governança, você vai aprender, né? Você vai ficar à frente das discussões e dos próximos passos da rede, né? Você vai saber em primeira mão o que está por acontecer. Mas assim, você não vai conseguir monopolizar as decisões. Você vai apenas contribuir com sua discussão, sua opinião, sua experiência. Mas você não vai ter. Se você tem poucos tokens, você de fato não tem um grande poder de decisão. E mesmo essas pessoas, esses delegados que têm um grande volume de tokens, que têm um grande poder de decisão, existem regras do Comitê de Anticaptura, né, para que as decisões não sejam monopolizadas por um pequeno grupo de delegados com um grande poder de decisão. Então, assim, não é simples você monopolizar o sistema de governança antigo. Eu acredito ter respondido. Vamos falar então sobre a visão otimística, né? Na página da visão, tem um link ali embaixo, né? Optimism.io Vision. A Optimism disse: vamos construir uma internet equitativa. A web tradicional herdou conjuntos de regras econômicas exploradoras que limitam o poder e a influência nas mãos de todos. O coletivo da Optimus visa criar uma nova internet que beneficie a todos e não seja propriedade de ninguém. Tá? Essa internet será sustentada pela recompensa de bens públicos, através do mecanismo de retrofinanciamento. Okay? O coletivo de Optimus é um novo modelo de governança democrática digital. É um grupo de comunidades, empresas e cidadãos unidos pelo axioma impacto igual lucro, o princípio de que o impacto positivo para o coletivo deve ser recompensado com lucro para o indivíduo. Simplificando, estamos bifurcando o capitalismo, ou seja, eles estão fazendo um fork do capitalismo, né, com uma reinterpretação de como deve ser distribuído e recompensado tudo que for contribuição para o coletivo. Esta internet funciona na superchain, uma internet segura, equitativa e justa. Só pode existir se for construída sobre infraestruturas descentralizadas. Blockchains são a chave, mas precisa de uma plataforma em escala global. A base para uma economia digital mais equitativa é uma rede interconectada de blockchains construída em uma base de código modular e de código aberto. Este sistema distribuirá a energia de maneira mais uniforme pela superchain. Como eu comentei com vocês um pouco mais cedo, né, a superchain é o conjunto de redes de blockchain, é o conjunto de chains, que algumas já existem e outras que serão construídas usando a tecnologia da rede Optimus, que eles chamam de OP Stack. Okay? Então, essas novas chains, essas chains que já existem, aquelas que ainda vão ser desenvolvidas ou migradas para o ecossistema da Optimus, elas todas, o conjunto delas é chamado de superchain, okay? Garantindo que ninguém possa ser dono da internet. Valores fortalecedores, infraestrutura robusta e uma economia onde todos prosperam. Esse é um reino digital em que queremos viver. Votação on-chain versus votação off-chain. Quando a gente fala em governança, eu falei inicialmente no começo da aula, a gente precisa tomar decisão, a gente precisa discutir, propor, a gente precisa votar. A democracia não é simples, mas é de fato um dos melhores caminhos que a gente tem, né, para construir alguma coisa em conjunto, por um coletivo, né?
Então, assim, votação faz parte, né? O processo de votação faz parte da tomada de decisões. E aí, se a gente está falando em blockchain, nada mais natural que a gente usar a própria tecnologia da blockchain para fazer essa votação. Um dos sistemas mais usados para votação on-chain chama Agora. Então, esse Agora é muito usado pelas diferentes redes de blockchain, pelas DAOs, né, Decentralized Autonomous Organizations, e por grupos de pessoas que querem usar o sistema, a tecnologia blockchain para deixar todo o processo de discussão, votação e decisão documentado on-chain, documentado na blockchain, ok? Então, esse é um dos sistemas mais usados para votação on-chain. A Optimism usa o Agora, por sinal. E nós temos também o Snapshot, ok? O Snapshot é um sistema de votação off-chain, tá? Isso significa que se você não paga a taxa de transação, tá? Você pode mudar seu voto. Aqui, no Agora, você paga a taxa de transação, tá? Além de você de precisar ter o token OP delegado, você precisa ter o token que é usado para a transação. No caso da rede Optimus, você precisa ter tokens OP delegados e para pagamento das taxas de transação você precisa ter o ETH, que é o token da Ethereum, da L1, ok? Mas é o token ETH, né, que foi feito o deploy, que existe na rede Optimus, não é o token ETH da rede Ethereum, tá? É o token ETH com contrato inteligente na rede Optimus. O Snapshot é um sistema, de fato, muito interessante. Eu acredito que na próxima aula, se não for na próxima aula, na outra, a gente possa fazer um exercício de votação usando o Snapshot, antes de a gente começar a experimentar a votação on-chain com o Agora e especificamente na Optimism. Acho que a gente pode fazer uns coisas bem interessantes, umas brincadeiras bem boas usando o Snapshot. Vou preparar alguma coisa para a próxima aula. E aí a gente avança com essa parte da votação, né? Primeiro off-chain, para depois a gente passar para a votação on-chain. Para quem nunca viu, esse aqui é o screenshot, né, o print do Agora. Esse aí é o site de votação on-chain da Optimism. O link está aí, vote.optimism.io. Ok? Aí na parte superior direita, vocês podem ver, tem o endereço OX85, essa aí é a minha carteira. Eu tenho tokens autodelegados para mim mesmo, que eu fiz porque eu queria participar da votação on-chain. Eu não quis delegar, porque eu tenho poucos tokens, né? Então, assim, a ideia nunca foi tentar ter alguma influência. A ideia sempre foi, continua sendo eu aprender. Aprender como funciona a votação on-chain, aprender como que as pessoas que participam de governança colocam as propostas para discussão e depois como é feita a votação. Vocês podem ver que se tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete propostas. E tem sete propostas. E a última terminou em 19 de junho, ainda todas terminaram em 19 de junho. E, viu? Foi uma semana bem conturbada, com sete propostas sendo ativamente discutidas e votadas. E todas foram aprovadas, essas últimas sete, cuja votação termina em 19 de junho. E uma coisa que eu também quero chamar a atenção, no canto inferior esquerdo, tem uma linha vermelha, né, sublinhando dois dados interessantes. E o primeiro é 4,295 bilhões de tokens OP como supply total, como suprimento total. Okay? Isso aqui é o tesouro inteiro, né? Todo os tokens que fazem parte do tesouro da rede Optimus, né? 4,29 bilhões de tokens OP.
Ok? Desses 4,29 bilhões de tokens OP, né, apenas 89,42 milhões desses tokens OP são, de fato, suprimento usados para a votação. Tá? Então, todas as pessoas que votaram, que votaram ou não votaram, mas tem tokens que poderiam ter usado para a votação se forem delegados, todo esse grupo de pessoas com tokens OP, elas somam 89,42 milhões de tokens OP. É um dado interessante. Eu não estou falando de mercado, tá? A gente ainda, por incrível que pareça, a gente ainda está em governança. Porque assim, o sistema de governança depende do token de governança, que é o token OP. Eu queria saber a magnitude das decisões, da importância dessas discussões que são votadas no sistema de governança. Eu preciso saber o número de tokens OP que existe. E por isso que eu estou ressaltando isso. Com 4,29 bilhões de tokens OP como token supply. E aí eu fui confirmar, né? On-chain é on-chain, né? O dado tem que bater. Isso aqui no CoinMarketCap.com, um site onde tem toda a parte dos on-chain, diferentes redes de blockchain, fui lá procurar tokens OP, o capital de mercado 1,9 bilhões de dólares, o volume de transações nas últimas 24 horas corresponde a 89,7 milhões de tokens OP, e o supply, né, suprimento circulante, é de 1,1 bilhões, tá? É o total. Não, perdão, é o circulante, tá bom? É do total. Então, essa linha cinza escura aqui corresponde ao 1,1 bilhões de tokens OP, né? E é uma pequena parte, talvez menos da quarta parte, ou quase a quarta parte, de 4,2 bilhões de total supply. Então, assim, do total supply, apenas 1,1 bilhões de total supply está circulante. A delegação. Tem mais alguma pergunta até aqui? Posso continuar? Tem uma pergunta no chat. Quais as tecnologias utilizadas pelo Snapshot para permitir ou conseguir votações off-chain? Rapaz, Alberto, o seu microfone tá. Acho que tem gente falando aí no plano de fundo, tá vazando bastante o áudio. tá, infelizmente não tenho controle sobre isso. Essa pessoa chegou agora, está falando alto para caramba. Mas eu vou tentar, quando não estiver falando, eu vou tentar montar meu microfone. E o Snapshot, ele ainda pede carteira, ainda pede carteiras que usem a tecnologia de blockchain para registrar a votação, e eles não cobram nada, né? Na verdade, é tudo grátis, não tem taxa de transação por ser off-chain, e ocasionalmente você pode mudar o voto. Então, assim, eu acho que é uma mistura de Web 2 com Web 3. Então, Web 3 especificamente para reconhecer a carteira que está submetendo a proposta e ou votando na proposta, e o Web 2 para todo o front-end, não necessariamente o Web 3. Okay? Deixa eu continuar com a parte da delegação aqui. Como delegar seus tokens? Por que delegar? Participar da governança da Optimus, da Token House da Optimus, pode exigir um grande comprometimento de tempo. Por esta razão, as pessoas podem delegar o poder de voto de seus OP tokens a um membro da comunidade que tenha se voluntariado explicitamente para desempenhar um papel ativo na governança da Token House. Esses voluntários são chamados de delegados. Se não desejar delegar o seu poder de voto a um representante, ou seja, a um delegado, você ainda precisará delegar a si mesmo para poder votar. Ou seja, não basta você ter o token OP para conseguir votar. Esse token OP tem que estar delegado ou para você mesmo, e aí você faz uma autodelegação desses tokens, ou para outra pessoa.
essa outra pessoa, você escolhe, tem uma lista gigantesca de delegados e aí participa ativamente da governança. Você escolhe alguém que você simpatize, ou cujo discurso esteja alinhado com o seu, ou cujas prioridades tenham a ver com a sua própria visão, etc. Como delegado, meus votos são representantes. Escolhe um delegado, né? Reserva um tempo para ler as declarações de interesse dos delegados. Escolher um delegado é uma decisão importante. Um sistema de governança saudável é bom para os juízes e para todos os detentores do poder. A escolha de um bom delegado é de interesse de cada detentor que toca no poder. Imagine um delegado como um congressista. Você votou nele, você deu poder para ele discutir, votar e tomar decisões, entendeu? Então, ele pode ser não é a mesma coisa, obviamente. Estou extrapolando e tentando fazer uma analogia bem distante. Mas, se vocês querem algum tipo de comparação, a gente poderia pensar como um congressista. Ele vai ser um congressista. Ah, mas eu não gosto de nenhum desses congressistas. Ou seja, eu não gosto de nenhum desses delegados. Maravilha. Autodelega seus tokens para você mesmo e você vira um delegado. E com isso você passa a poder votar, né, nas decisões on-chain e coletivo. O ponto 2 diz acesso ao aplicativo de votação para ver se você delegou seus tokens conforme planejado. Observe que o poder de voto dos delegados é medido no início de cada votação, que ocorre a cada 3 semanas, e seu delegado deve escrever o raciocínio por trás de seus votos em um tópico de comunicação para delegados. Ou seja, o delegado ele não pode simplesmente usar o poder de voto que você delegou para ele, em seus tokens, e tomar a decisão que ele quer. Ele tem que comunicar como ele vai votar para que todas as pessoas que delegaram seus tokens para ele saibam que tipo de decisões ou como esse delegado está votando usando o seu poder de voto, que inclui os tokens que você delegou para ele. Bom, me parece um mecanismo bastante democrático. Depois eu queria ver a opinião de vocês. Como delegar para mim mesmo? Você prefere votar em si mesmo? Não tem problema. Mas primeiro você terá que delegar para si mesmo. Se você tentar votar com seus tokens, mas não tiver delegado para si mesmo, não poderá votar. Delega a si mesmo, registrando-se através do portal de governança do Optimins, conectando sua carteira e criando sua declaração de delegado. Acesse o aplicativo de votação. Para ver se você delegou seus tokens para seu próprio endereço. Observe que o poder de voto do delegado é medido no início de cada período de votação, que ocorre a cada 3 semanas. Depois de ser adicionado como delegado no próximo ciclo de votação, você poderá começar a votar. Acesse o portal da governança de Optimins, conecte sua carteira e vote. Não há exigência mínima de votação para OP, ou seja, você pode votar com centavos, com frações de OP, você já consegue participar do processo de votação. Mas você precisará ter os tokens OP que deseja delegar ou votar em sua carteira quando a medição da votação for realizada. Os tokens apostados no Liquidity Provider, né, a provisão de líquidos no momento da medição, não tem poder de voto. Bom, essa era a parte teórica que eu queria apresentar para vocês. Tem mais alguma dúvida, gente? Antes de eu passar para a última parte aqui. Não, por enquanto não tem pergunta no chat, não. Maravilha. Então, eu vou compartilhar minha tela. E... Todo mundo consegue ver minha tela aí do Ágora? Sim, chegou agora. Beleza. Então, assim, eu já tinha falado que isso aqui, o sistema de votação da Optimus. Consigo conectar minha MetaMask aqui. Provavelmente eu vou precisar compartilhar minha tela inteira para vocês verem. A gente não viu a MetaMask, não. Eu vou compartilhar.
Agora conseguem ver minha Estou vendo a tela inteira. maravilha. Então, eu já me loguei aqui no minha MetaMask, né? Esse aqui é o meu MetaMask. Eu fiz uma conta que eu abri especificamente para delegar tokens SOP. Como vocês podem ver, eu tenho 17,33 tokens SOP. Eu autodeleguei para mim mesmo, ok? E eu tenho alguns centavos de ETH, né? Eu tenho 0,003 ETH, que corresponde a 1,15 dólares, que eu uso como taxa de transação para a votação on-chain na Optimus. Ok? Então, meu poder de voto é irrisório, é baixíssimo, mas, como eu disse, a ideia é aprender. Então, na próxima aula, a gente ia fazer essa transferência de tokens para vocês hoje, mas houve algumas inconsistências com a carteira MetaMask. A gente vai ter que entrar em contato com vocês, com as pessoas que teve inconsistência, para reconfirmar a carteira MetaMask e poder fazer a transferência de tokens OP para as carteiras de MetaMask que sejam corretas. Ok? Isso só deve acontecer a partir da segunda-feira. Tá? Então, assim, eu queria mostrar para vocês o sistema. Esse aqui é a última proposta do proprietário. Vocês veem o pessoal que votaram, né? Esse Wild Molasses, ele votou, o voto dele correspondeu, ele tinha 37,77 milhões de OP. Então, assim, vocês veem que a proposta passou sem grandes dificuldades. Tá? E teve uma aqui que não passou, defeated, derrotada, né? Eu acho que lá era muito polêmico. Eu não participei dessa discussão, dessa votação, mas eu acredito que ela é uma proposta bem polêmica e ela perdeu. A favor foram 17,01 milhões de tokens OP e contra a proposta foram 29,82 milhões de tokens. Ok. Então, essa proposta não passou. E se vocês querem ver os delegados, aqui tem os voters. Basicamente, se você vota, é porque você é um delegado. Ou você autodelegou para você, ou você delegou seus tokens para um delegado que já existia. E esses aqui são os delegados que fazem parte. Se você não quer autodelegar para você, quer escolher um delegado, esse aqui é a aba certa. Voters, aqui aparece como delegados. Né? E aí tem gente com 2,5 milhões de OP, 10,18 milhões de OP, né? Enfim, tem muita, tem muito delegado para todos os gostos, diferentes visões. Tem gente que eu conheço, tem gente que nunca vi, tem gente realmente com propostas muito interessantes, assim, centro de democracia bastante robusto. Gente, era isso que eu tinha que apresentar para vocês hoje. Eu estou à disposição se tiver alguma pergunta. Estamos sem dúvida, né, Rodrigo? Por enquanto, tá bem certo. Tá Oi. tudo, Tá todo mundo ali. tá todo mundo esclarecido, então. Eu acho que o assunto Deixa é mais deixa tranquilo. eu tirar uma dúvida, só para ter uma pergunta aí para o nosso palestrante. Não, assim, o peso das OPs, quer dizer, as votações elas são vencidas ou perdidas pela quantidade de OPs, né? Dos votantes. Sim. A princípio, sim. Então quem tem mais OPs tem um peso maior na votação. Sim. A princípio, sim. E essa democracia ela não estaria sendo colocada na balança aí pesos diferentes, porque
se você tem delegados e um delegado tem um poder grande de votos, como é que você equilibra essa balança? Quer dizer, então, para fazer uma analogia, de novo extrapolando, mas extrapolando bastante, a gente pode pensar em bancada no Congresso. Se a bancada for grande, ou seja, se essa bancada pode ser um delegado com muitos tokens. Se a bancada for grande, ele vai terminar inclinando a discussão para um lado para o outro. Então, assim, de novo, existe a Citizen House. A Citizen House é a parte do coletivo que não tem tokens delegados, que ela pode discutir e que ela tem um poder de veto, né? Uhum. Então, assim, é uma maneira de fazer um equilíbrio, né? E aí tem o comitê de anticaptura também, que tem outros mecanismos para tentar minimizar, né, que tenha algum tipo de monopólio sobre as decisões da governança. Então, assim, mecanismos existem. Até agora, não houve grandes problemas, né? É por isso que uma das primeiras coisas que se criou foi o Comitê de Anticaptura de Poder. Uhum. E estão sendo financiados, por exemplo, projetos que aprimorem esses mecanismos de anticaptura justamente para evitar que um pequeno grupo de delegados com muitos tokens monopolize as decisões da governança. Ok. O Benjamin Bauer levantou a mão. Benjamin, os microfones estão. Ele pode escrever. Você consegue escrever no chat, Benjamin? Microfones de todos estão mutados. Eu tenho uma dúvida aqui da Mariana Gonçalves, que ela pergunta assim: esses tokens são compráveis? Deve estar se referindo às OPs, né? Imagino que sim, porque eu só falei do OP. É, Sim, você pode comprar o token OP em alguma corretora. Não sei se nem falar o nome do menino, mas as corretoras que trabalham com criptomoedas, a maioria delas vende o token OP. Você pode comprar e colocar, né, na sua MetaMask, né, na carteira que você preferir. E daí você pode se autodelegar ou delegar seus tokens OP para outra pessoa, para um delegado, que já existe. Tá bom? beleza. O André perguntou aqui também: existe algum mecanismo para verificar que seja uma pessoa participando da governança? Eu não entendi a pergunta, repete? Existe algum mecanismo para verificar que seja uma pessoa que esteja participando da governança? De repente, se não é um robô, alguma coisa nesse Ah, sentido. oh, cara, eu acredito que não tem assim nada específico, né? Mas é aquela história, tem discussões, né? Não não seria a princípio difícil descobrir, né? Se a pessoa nunca participa, for uma discussão de só vota, 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 você começa a duvidar se tem uma pessoa por trás, né? Mas, a princípio, te conhece, né? Essas pessoas que votam, elas estão nas reuniões, elas estão nas community calls, eles estão no fórum, eles estão participando. Esses delegados, até porque tem aquela regra, né, que o delegado ele tem que anunciar o voto dele no fórum, por escrito. Ele tem que fazer um post dizendo, olha, estou tendencioso a votar sim nessa proposta, para que as pessoas que delegaram seus tokens para ele, eles possam discordar, dizer, olha só, eu vou tirar meus tokens, não é assim que eu penso. Se você está indo por esse caminho, então você não terá mais o poder de voto dos meus tokens, entendeu? Existem esses mecanismos, tá? É Então, uma forma até de você não deixar o poder todo na mão dos delegados, né? não, Eles são mas obrigados a justificar antes, né? eles têm que justificar, sinalizar o Isso, voto a antes, priori. É, é, para que exista uma chance de discussão. ok. É, E, tem duas e perguntas. a pessoa que delegou, ele pode retirar o token também, ele pode
delegar o token, né? Sim. Delegar para outro delegado. Alguém que esteja afinado com o que ele pensa. Precisamente, exatamente. Beleza. Tem uma pergunta aqui que não é exatamente sobre a aula, que é o que é esse POAP que foi pedido para estar lá no grupo? Tá, então, Do Bruno. a gente ia dar um POAP. Um POAP é a abreviação de Proof of Participation Protocol, né? POAP. Não, POAP, né? Proof of Participation Protocol. No, Proof of Attendance Protocol. Proof de ter atendido em inglês é ter participado, né? POAP. É basicamente um NFT que a gente dá de brinde, para dizer, para constar que uma pessoa participou de alguma atividade. É Hoje, quase como se um certificado, né? é quase como se fosse um certificado, mas na verdade é uma arte digital tokenizada, né? É um token do tipo NFT, né? Que é mintado nesse POAP. POAP é o aplicativo que minta esses tokens, e a gente manda esses tokens para as pessoas que estão participando de uma reunião, de uma conferência, de uma aula, como essa aula aqui, por exemplo. E a gente tinha solicitado para o POAP mintar alguns POAPs para a gente, mas não sei O Igor se está fomos falando aqui. atendidos. Então, o Igor É, está falando aqui que ele conseguiu. perfeito, Igor. Então coloca no chat, porque aí tem um password, tem uma palavra-chave. Aí quem instalou o POAP, ele pode mintar, tem que configurar o POAP com sua carteira MetaMask, tá? Para o POAP saber em qual carteira vai ser mintada o NFT, né? E aí, depois que configurar o endereço da carteira MetaMask no seu POAP, vocês podem mintar, né? Com a palavra-chave que o Igor conseguiu aí, vocês podem mintar seu POAP, seu NFT, usando o aplicativo do POAP, tá bom? Tem uma janela entre 6h45 e 7h15, uma janela de 30 minutos que a POAP dá para esse tipo de eventos online, e para as pessoas terem pelo menos 30 minutos para poder mintar seu POAP. Ele falou Tá? que o link vai estar liberado às 18h45. Então, daqui a 3 minutos. Tá O bom? Benjamin, que levantou a mão antes, ele colocou aqui no chat, ele fala assim, professor, conversamos nas últimas semanas sobre os preços das transações. Essa distribuição que vai acontecer também terá custos de transferência? Caso sim, poderia compartilhar os custos totais na próxima aula? Então, a transferência que eu vou fazer tem custos, mas essa transferência vai ser paga por mim, no caso, pelo projeto da Rede Optimus, né? Então, a pessoa vai receber o token OP livre. Agora, vai transferir a taxa de transação para a pessoa conseguir votar, Repete né? só essa última On-chain, frase né? aí, Alberto, que ficou travada. As pessoas vão Então, receber. vão receber o token OP nas suas carteiras, tá? E eu vou avaliar, né, se é possível mandar pelo próprio projeto da rede Optimus, se eu consigo mandar também a taxa de transação, que geralmente é 0,02 centavos de dólar, a taxa de transação, em média, tá bom? Porque se a pessoa tem o token OP, para poder votar, ela precisa pagar da taxa de transação. Tá bom? E aí a gente vai decidir nos próximos dias como a melhor maneira sobre fazer o envio, da taxa de transação para cada carteira que receber os tokens OP. De novo, reforçando mais uma vez, nenhum desses tokens OP pode ser vendido. Existe uma regra rigorosa, que é a regra de não venda, né? No sale rule. Não é minha, é uma regra da Optimism, porque esses tokens OP são tokens de governança e eles não podem ser vendidos, não podem ser trocados. Eles têm que ser usados exclusivamente na governança da rede Optimus. Ok? O Igor colocou aqui o link, o código Perfeito. POAP e a palavra secreta. Tá bom. Maravilha.